Um, dois, três, gravando. Boa noite a todos, novamente. Nossa terceira aula da disciplina Teoria Geral da Investigação e Perícia, unidade 3, ok? Vamos começar então, gente, falando sobre prova pericial. Então, o que acontece, gente? Vamos recapitular aqui algumas situações. Qual é o objetivo da prova? O objetivo da prova é fornecer ao juiz elementos de convicção, para que o juiz consiga buscar a verdade real e prolatar uma sentença o mais justa possível, o mais equânime possível. O juiz, gente, ele é um ser humano como nós, lógico que ele vai falhar. Então, as provas vão dar o quê? A ele elementos para que ele proceda, para que ele dê uma sentença de forma justa, tá? No processo civil é buscado o quê? É buscada a verdade processual. No processo penal é buscado a verdade real. Verdade processual, nem sempre a verdade material vai prevalecer. Por exemplo, quero provar no processo civil uma dívida. O Caio me deve 10 mil reais. O Caio falou assim: Felipe, me empresta 10 mil reais, empresto. Foi lá na sala de aula, eu e ele sozinho, passei o envelope para ele, 10 mil reais. O Caio vai, entra com um processo para o Caio não quer me pagar. Processo judicial, Juizado Especial Federal: Caio, você me deve 10 mil? Não. Mas Caio, mas você me emprestou? Não. Eu não te devo 10 mil não, Felipe, você está doido. Como eu não tenho como provar, a verdade processual vai prevalecer sobre a verdade real. Por quê? Na verdade processual, eu não tenho provas para comprovar que o Caio me deve. Exemplo, eu falo assim: o Caio me deve 10 mil reais. O Caio realmente não me deve, é uma mentira. Entrei com um processo. O Caio foi citado e não compareceu. O Caio vai ter que me pagar 10 mil reais. Por quê? Ele não foi à audiência e virou uma confissão. No processo civil, no processo de trabalho, impera essa verdade processual. O que você alegar, você tem que provar. No processo penal, não. Busca-se a verdade real. O que realmente aconteceu? O que é verdade real? É a realidade dos fatos. O que realmente aconteceu? Naquele momento ali, Felipe adentrou na loja da Apple, furtou um iPhone X que vale 8 mil reais. Realmente era Felipe? Como é que ele estava vestido? Estava vestido com agasalho da Adidas, de óculos preto, careca, barba branca. Essa qualificação, eu tenho 1,5 milhão de pessoas aí, no mínimo. Então, eu tenho que buscar o que? Se realmente ele estava ali. Felipe, ao adentrar na loja, deixou algum vestígio? Tem algum DNA? Tem algum material genético do Felipe? Tem alguma impressão digital do Felipe? Tem. Verdade real. Não tem? Pode ser qualquer pessoa. Então, gente, por que o processo penal toma esse cuidado excessivo de buscar a verdade real? Sabe por quê, gente? O direito constitucional que está em jogo é a liberdade. Se você pegar uma pessoa, colocar ela vai ficar presa durante 10 anos e ela não cometeu o crime, você tolhiu, você vilipendiou a liberdade dela durante 10 anos. É um direito fundamental, gente. São direitos fundamentais, muitas das vezes, que estão envolvidos no processo penal. Você não pode brincar com isso. Quando você entra com um processo civil e você perde, você pode perder dinheiro, você pode perder uma situação ali que pode ser solucionada. Agora, quando você é preso e você não cometeu o crime, aquele tempo que você perdeu não volta. Por isso que no processo penal busca-se primordialmente a verdade real. Beleza. Gente, é o seguinte, nossa matéria de hoje, vamos falar alguns conceitos aqui importantes. Primeiro, gente, a prova é o elemento essencial para o processo penal. Igual eu falei com vocês, ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer ao juiz subsídios, condições para verificar e buscar a verdade real e, por consequência, prolatar ou proferir uma sentença justa. Ok. Nesse sentido, gente, nós temos o quê? Nós temos 10 provas que são admitidas no processo penal. Das provas que são admitidas, uma é a prova pericial. Gente, primeira ideia que eu quero falar com vocês: não existe hierarquia de provas. Algumas vezes no livro, a gente lê o que o autor quis dizer, dá a entender que há uma hierarquia,
que a prova pericial ela é maior do que a prova oral, por exemplo. Não. As provas têm o mesmo nível, porque o juiz vai valorar as provas. Cabe ao juiz criminal valorar. Cabe a ele, vamos dizer aqui, cabe a ele valorar, cabe a ele examinar cada prova e ver qual prova que coaduna mais com a verdade. Então, não existe hierarquia. A prova pericial é uma prova técnica. Gente, por ser uma prova técnica, por ser uma prova baseada na ciência, dá a entender que seria uma prova mais fidedigna, uma prova mais confiável. Mas o juiz não fica vinculado a isso. Presta bem atenção. A prova pericial é uma prova mais fidedigna? Sim, porque ela é uma prova baseada na ciência. É uma prova que é baseada na dedução, na análise científica. Professor, a perícia é uma prova que vale mais do que o depoimento pessoal, do que o motivo de testemunha? Não, não existe hierarquia de provas. Ok? Beleza. Gente, então, provas são todos os elementos pelos quais se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Por exemplo, arrombaram a faculdade. Roubaram lá 3 notebooks e 2 computadores. O que vai ser feito? Vai ser feita uma análise ali naquele local, buscando o quê? Vestígios, buscando evidências. Realmente foi arrombado ou alguém entrou e tinha a chave? Isso é muito comum. Um local de crime lá, de um roubo, numa residência. Primeira coisa que o investigador faz, ou o perito faz, não houve arrombamento. Casa aquela Susana von Richthofen, que matou os pais. Os pais foram brutalmente assassinados. O que aconteceu? O perito fez a análise lá, a primeira coisa que ele fez, eu li o livro dela e sei de alguns detalhes. Não houve arrombamento na porta. Estranho, né? Por quê? Se o motivo foi um roubo na casa, tinha bens, tinha um monte de coisa, e não houve arrombamento, alguém que era da família ou alguém próximo à família adentrou na residência e cometeu o crime. Depois, uma semana depois, churrasco na casa. Vai, gente. Quem perde o pai sendo torturado faz churrasco. Juntando as evidências, os elementos, buscou-se o quê? Quem cometeu o crime foi a própria família, foi a Susana von Richthofen, e tentaram achar quem ajudou, foram os irmãos Cravinhos. Então, gente, as provas, o que elas fazem? Elas buscam a verdade, a veracidade do fato. Então, o perito ele tem esse papel, ele vai analisar cientificamente o que aconteceu. Se você, por exemplo, ouvir uma testemunha, o juiz vai ouvir uma testemunha. Por exemplo, Caio presenciou um furto, presenciou um homicídio. Caio estava passando em frente ao fórum hoje, em Barro Preto, foi comprar uma coxinha lá na boca do forno, de repente, um cara saca uma arma e dá 2 tiros na cara do indivíduo. O Caio presenciou aquele fato. É o quê? É uma forma de explicar, por exemplo, quem deu o tiro? Foi um homem alto, branco, cabelo grisalho, barba grisalha, usava óculos, mais ou menos 1,85 m, 1,90 m. Isso é o quê? São provas. O objetivo da prova, buscar a veracidade do fato e fornecer ao juiz elementos para a sua convicção e para prolatar a sentença. Gente, prova pericial. Primeira coisa, quem é a pessoa responsável por elaborar, por realizar a prova pericial? A prova pericial ela é feita, obviamente, pelos peritos. Vamos ver depois aqui ao longo das aulas, nós temos 3 tipos de provas periciais possíveis. Ou melhor, 3 grupos de pessoas podem realizar as provas periciais e podem estar envolvidos nas provas periciais. Mas por hora, o que é uma prova pericial? É uma prova técnica que é supervisionada, que é realizada por um profissional especialista na área. Ponto. Exemplo de processo civil. Um processo que versa sobre... como é que fala aquele negócio?
Oh, meu Deus. Reprodução assistida. Uma mulher, um casal não consegue ter filhos, eles contratam um médico para fazer o quê? Para fazer uma reprodução assistida. O que vai acontecer? Espermatozoide do homem, óvulo da mulher, in vitro, aquele negócio todo, coloca lá. Vamos dizer que deu um problema lá, a mulher não engravidou. E ela colocou a culpa no médico. Vai haver o quê? Vai ser feito um processo civil, pleiteando danos morais e materiais, e terá que ser analisado, terá que ser feita uma prova pericial por quem? Por um médico que seja da área de reprodução assistida. Um especialista. Ok, queridos? Ok. Por exemplo, um processo penal, um crime de ordem financeira. Eu preciso de quê? De um economista, um contador dotado de conhecimento técnico para poder analisar quais foram os valores que foram roubados ou furtados. Entenderam, gente? Então, a prova pericial será uma prova feita por quem tem expertise, quem tem conhecimento técnico avançado, por um especialista. Ok, queridos? Elementos de prova. O que são elementos de prova? Perdão. O que são elementos de prova? São... Gasguei aqui. O que são elementos de prova? São todos os fatos ou circunstâncias que residem na convicção do juiz. Por exemplo, depoimento de uma testemunha, resultado de uma perícia, tudo aquilo que for para a formação da convicção do juiz ou são elementos de prova. Tudo aquilo que servir de forma de convicção do juiz é elemento de prova. São os fatos ou circunstâncias que residem na convicção do juiz. O juiz ele vai fazer o quê? Vai fazer uma análise valorativa das provas e comprovar: houve realmente o furto, houve realmente o roubo, ou realmente não houve nada, foi uma invenção, foi uma fraude da pessoa para poder simular aí um furto e conseguir um seguro. Então o juiz ele vai analisar todas as provas e vai formar ali a sua convicção. A sua convicção ela é formada por elementos de prova. Gente, o que são fontes de prova? Fontes de prova são o quê? Objetos e pessoas. Por exemplo, houve um homicídio de um vizinho meu, por exemplo, e chegaram na casa dele, ou melhor, ouviu-se um tiro, tum, 190, houve um tiro aqui, parece que o cara morreu. Chega lá o 190, vai cercar o local, perícia criminal, chega o perito criminal. Vai fazer o quê? Ele vai analisar os objetos e a pessoa. Vai analisar ali o cara que caiu, a forma que ele caiu, onde o furo, onde a bala penetrou, onde a bala saiu, se tem alguma marca de resistência. E também vai analisar o que? Os objetos. Pode ter uma impressão digital no espelho, no copo, na porta, na maçaneta, enfim, qualquer objeto. Então, as fontes das provas são o quê? São pessoas ou objetos. Queridos, continuando aqui, meios de investigação da prova. O que são esses meios? São procedimentos que possuem como objetivo conseguir provas materiais. Repetindo, gente, o que são meios de investigação de prova? São procedimentos que possuem como objetivo conseguir provas materiais. Eu preciso buscar provas para elucidar um caso. Irei buscar o quê? Meios para consegui-las, meios para atingi-la. Isso são meios de prova. São o quê? São os procedimentos que os policiais, que os peritos se utilizam, se valem para o quê? Para conseguir provas materiais, provas factíveis. Por exemplo, chegou numa casa, tinha um copo lá cheio de digitais. Vamos pegar aquele copo, colocar no plástico e levar para a perícia criminal. Ok? Isso são meios de prova. Objetos de prova são os fatos principais ou secundários que reclamam, que necessitam de uma apreciação judicial. Olá, professor, confuso.
De novo, queridos, objeto de prova. O que são objetos de prova? São os fatos principais ou secundários que reclamam, que necessitam de uma apreciação judicial. Por exemplo, vamos ouvir uma testemunha. Daiane presenciou um fato criminoso. O juiz vai ouvir a Daiane. Naquele momento ali, pode ou não ser formada a convicção do juiz. Ele faz o quê? Ele vai analisar se a pessoa passa confiança, se realmente o que ela falou é coerente com os fatos já narrados. Então ele vai ali analisar aqueles fatos primários ou secundários para poder verificar se são realmente meios de prova suficientes ou não. Ok, gente? Vamos lá. Outra questão importante, ó, a gente estudou que o inquérito policial, qual que é o objetivo do inquérito policial, gente? O inquérito policial tem o objetivo de quê? De indicar a autoria e a materialidade. Repetindo, o objetivo central do inquérito policial, feito pelo delegado de polícia, é indicar a autoria e materialidade. Quando o delegado da entrevista fala assim, a Polícia Civil, através dos investigadores, peritos, escrivães e delegados, comprovou que Felipe Roberto é o chefe do tráfico de drogas da Rocinha. Ele está errado. A Polícia Civil ela tem um condão de quê? De indicar. Quem vai sentenciar, quem vai dizer se o Felipe é o chefe do tráfico ou não, é um processo penal que vai ter o quê? Contraditório na defesa. Já saliento para vocês, no inquérito policial não há presença de contraditório para a defesa. Professor, como assim? O inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Quando eu falo de inquisitivo, eu falo de um procedimento que não existe contraditório para a defesa. O delegado ele faz o inquérito de forma inquisitiva. Por quê? Porque ele é um meio, porque o inquérito ele tem o quê? Ele é supletivo, ele é acessório, ele não é principal. O juiz não pode julgar um processo somente baseado no inquérito, porque a prova ali produzida, queridos, é uma prova unilateral. O delegado, o perito realizam a investigação e redigem as provas sem contraditório. Gente, contraditório é um dos princípios fundamentais da Constituição. Então eu não posso condenar ninguém apenas com base no inquérito policial. Ficou claro? Isso está claro para você, gente? Beleza. Senhores, continuando aqui. Tipos de prova. O que vem a ser tipos de prova? Primeiro tipo, laudo pericial. Quando o perito vai no local do crime, analisa ali como foi o disparo, analisa ali como foi o que o cara caiu, analisa ali o ambiente, ele faz o quê? Uma perícia criminal. Após essa análise, ele vai redigir um laudo pericial. O que é um laudo pericial, gente? É uma peça técnica formal que apresenta o resultado de uma perícia. Repetindo, o que é laudo pericial, gente? É uma peça técnico-formal que apresenta o resultado de uma perícia. Exemplo, no processo criminal onde versa Ministério Público contra Josefino alega que é o quê? Que ele é uma pessoa inimputável, que ele está no rol de pessoas inimputáveis do artigo 26 do Código Penal. Ah, é? Josefino juntou nos autos, no processo, laudo médico comprovando a sua incapacidade, a sua vulnerabilidade, a sua inimputabilidade. Beleza. O que vai acontecer? O juiz vai nomear um perito criminal, um médico psiquiatra para verificar se realmente Josefino é inimputável. Quando aquele médico analisa Josefino, analisa fisicamente Josefino, analisa os laudos médicos dele, ele vai emitir o quê? Vai emitir um laudo pericial, que é o quê? Uma peça técnica formal,
que vai dar o resultado. Falar corpo do laudo, vai indicar qualificação, vai colocar historicamente os relatos, os laudos médicos que estão no processo, vão responder quesitos das partes. O que são quesitos? A defesa faz perguntas, o juiz faz perguntas e o réu faz perguntas. São chamados de quesitos. E depois ele conclui. Nesse processo aqui está comprovado que Josefino não é totalmente incapaz para os seus atos civis. Josefino não é inimputável. Ele está se fazendo passar por imputável. Não, mentira. Eu só coloco assim: Josefino não é inimputável de acordo com a análise médico-pericial. Por quê? O que ele pensou? Se eu não for inimputável, vou para o xilindró, vou para a cadeia, sistema penitenciário. Se eu for inimputável, eu vou para o quê? Hospital de internação. Muito melhor. Ok, queridos? Nesse sentido, nós temos o quê? Exame de corpo de delito. Gente, exame de corpo de delito. O que significa isso? É um exame que possui grande relevância para a prova forense. Por quê, gente? Porque é uma perícia técnica. Quando eu falo de perícia técnica, eu falo de quê? Eu falo de uma análise científica, gente. Isso, quer queira, quer não, traz mais o quê? Confiabilidade. Traz o quê? Para a prova um caráter fidedigno. Não, foi feita uma análise científica. Uma análise talvez infalível. Então, isso são, melhor dizendo, características do exame de corpo de delito. Então vamos lá. O que é o exame de corpo de delito? É uma perícia técnica que tem por objetivo comprovar a materialidade de um delito com vestígios. Houve uma invasão a domicílio para cometer um latrocínio. 190 entraram na minha casa aqui, mataram fulano de tal, mataram meu tio. Ah é? Mataram seu tio? Vamos chamar a perícia. Chega lá, vão haver vestígios. Impressão digital, material genético, suor, saliva. Então quer dizer, o exame, o corpo de delito, ele é um exame de suma importância porque ele vai ser realizado em locais e em crimes que deixam vestígios. Presta bem atenção nisso. É uma prova técnica que ela é elaborada, ela é realizada onde é deixado vestígios. Ela tem duas características, ou melhor, duas categorias. Primeira categoria, corpo de delito presente, onde os vestígios têm uma durabilidade maior. Por exemplo, entraram aqui na casa do meu vizinho e mataram meu vizinho. Gente, amanhã, se a perícia chegar aqui, vai conseguir coletar vestígios. Por quê? São as provas que ali estão postas, são provas que têm uma durabilidade maior. Ok? Por exemplo, corpo de delito transeúte. O que é transeúte? Transeúte tem um caráter o quê? Transitório. É rápido. Ocorre quando a condição não deixa vestígios permanentes. Vamos pensar o exemplo aqui, ó. Atentado ofensivo, importunação ofensiva ao pudor. Aquele caso lá de São Paulo, o cara ficava lá no ônibus, quando ele viu a mulher que o atraía, ele masturbava e ejaculava na mulher. Aquele material genético, ele se esvai rápido, ele vai secar na roupa, não sei quanto tempo fica, mas ele não vai ser durabilidade de 10 horas, creio eu. Então o que? Nesse caso é um corpo de delito transeúte, ele é transitório, quando os vestígios não são permanentes. Tá claro isso aqui para você, gente? Sim ou não? Tá claro? Fala comigo. Abre o coração. Maravilha. Gente, outras duas formas, maravilha, duas formas de exame de corpo de delito. Direto. Corpo de delito direto.
é realizado pelo perito diretamente sobre os vestígios deixados. Exemplo que eu dei: mataram o meu vizinho, chegou alguém aqui, ligou para o 190, chegou o perito. Corpo de delito direto. Ele vai analisar o quê? Os vestígios deixados. Ponto final. Ok? Corpo de delito indireto é quando o perito necessita realizar análise que não recai sobre os vestígios. Que não recai sobre os vestígios diretamente. Por exemplo, no caso que eu dei o exemplo do Caio aqui. O Caio estava lá no fórum, comprando coxinha no boca do forno. Passou um cara, matou. O cara saiu correndo. O que vai acontecer? O cara saiu correndo. Antes dele ir embora, ele pegou os projetos que caíram. Ficou só o que? A bala alojada. Naquele momento ali, o perito vai ter que fazer o quê? Vai fazer uma análise direta e indireta. Caio, qual é o seu nome? Caio Celestino. Você mora onde? CPF, identidade. Você será rolada a tempo para ser testemunha desse fato. Ali eu tenho o que? Eu tenho um corpo de delito indireto. Será o que? Através de depoimentos, fotografias, gravações, prontuários médicos. Por exemplo, coronavírus. O cara está em casa, morre. Chamou o SAMU, ninguém foi. Chamou o IML, ninguém foi. Passou 5 dias. Como será testado que esse cara tinha coronavírus? Vamos lá pegar o prontuário médico dele. Ó, ele contraiu o coronavírus dia 12 de maio de 2020 e ficou em casa de quarentena e morreu. Isso é o quê? Corpo de delito indireto. Não há possibilidade de eu examinar diretamente os vestígios. Então eu faço o quê? Eu faço o exame de corpo de delito de forma indireta. Gente, existem casos que não é possível realizar o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Nesse caso, o artigo 167 do Código de Processo Penal fala o quê? É admitido a prova testemunhal para suprir a falta do exame de corpo de delito. Presta bem atenção. No direito nós temos a regra e a exceção. Qual é a regra? Artigo 158 do Código de Processo Penal. É obrigatória a realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Salvo engano, parágrafo 1º. Não, aí é artigo 67. Nas hipóteses que não haja possibilidade de investigar, de analisar os vestígios, será admitido a prova testemunhal para supri-los. Claro? Sim ou não? Claro, gente? Repetindo. A regra geral. Qual é a regra geral, gente? A regra geral é: nos crimes onde há presença de vestígios, é obrigatório, é taxativo, deve haver o que? Perícia criminal. Deve haver o que? Exame de corpo de delito. Gente, não há possibilidade nenhuma, nem diretamente, muito menos indiretamente. O que vai acontecer? Eu vou me valer das testemunhas, da prova oral, que também é um meio de prova para poder o quê? Elucidar o caso. O objetivo, queridos, é elucidar o caso. O objetivo é fornecer ao juízo ou ao juiz elementos para que ele sentencie. Não, o perito não pode se furtar. Ah, chegou lá no ambiente do crime. Tudo mexido. Tudo bagunçado. Tudo revirado. Corpo sumiu. Vai dizer assim, você acha que vai fazer assim, ó? Cheguei no local do crime, o corpo sumiu. Não havia vestígio, encerra o caso? Ele nem pode fazer isso, não. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar, ele tem que se virar. Vocês aqui, em nome de Jesus, né? Quando passarem no concurso de perito, estiverem lá no local do crime, vão lembrar de mim. O que meu professor falava? Eu não posso me furtar do meu munus público. Eu sou perito criminal concursado, artigo 37(2) da Constituição.
ganho lá meus 12, 13 mil, eu não posso me furtar de investigar, de fazer o meu papel. Então eu tenho que dar uma resposta, tenho que buscar elementos. Primeiro, exame de corpo de delito direto. Não é possível indireto. Não é possível testemunhas oculares do fato. Beleza? Beleza. Pergunta a vocês: o juiz pode interferir na realização do exame de corpo de delito? Interrogação. Responda para mim isso aí, gente. O que vocês acham? Quem falar assim, ah, professor, ele pode porque ele é juiz. Não. Não é resposta, não. Qual que é a resposta? Pode ou não? E aí? Fala comigo, gente. Sem resposta? O juiz pode interferir na realização do exame de corpo de delito? Primeiro, gente, o judiciário, o executivo, o legislativo estão vinculados, estão obrigados a agir conforme a lei, princípio da legalidade. O juiz deve agir conforme a lei. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Nos crimes que deixam vestígios, é obrigatório a realização do exame de corpo de delito. Presta bem atenção. O código, quando ele quer colocar uma faculdade, ele coloca explicitamente. Nesse caso ele colocou, é obrigatório a realização do exame de corpo de delito. Ah, o juiz fala o seguinte, não é necessário. Ele está errado. Princípio da legalidade, é obrigatório. O juiz não pode interferir de modo algum na realização, na feitura do exame de corpo de delito. O perito é obrigado por lei em fazer. Diretamente, indiretamente ou através das testemunhas, para suprir o exame de corpo de delito. Ele é obrigado. Então, respondendo a pergunta, o juiz não pode de maneira nenhuma interferir na realização da perícia. Aí, gente, puxando um gancho nisso aí, eu explico para vocês o seguinte. Nas demais provas, o juiz ele pode interferir. Então, vamos pensar o seguinte. É um processo criminal onde Felipe Roberto furtou 10 iPhones X. Entrou na loja da Apple, furtou 10 iPhones X. Beleza. Na câmera, mostra a minha cara lá, ó. Essa cara redonda, essa cara barbada, esse cabelo falhado aqui, meio igual ao Bozo. Chegou lá, me viu. Pum! Delegado vai, dá um zoom, revela a foto, bota no inquérito. As testemunhas, elas comprovam, nós vimos Felipe, nós vimos esse cara da foto aí, é ele, gente. Aí o meu advogado falou assim, não, eu quero prova pericial. Por que não? Porque eu quero uma prova documental. Eu quero um registro de como ele entrou no shopping. Por exemplo, uma catraca, se ele foi de carro ou não. Não, peraí. Doutor, há um vídeo que comprova que era o Felipe Roberto. As testemunhas são uníssonas, são patentes, são categóricas ao dizer que era ele. Então, qualquer outra prova que vai ser produzida no processo é uma prova meramente protelatória. Então, presta bem atenção. Diferenciar duas situações. Exame de corpo de delito. O juiz não pode interferir. É obrigatório, a lei determina. Onde os crimes que houverem vestígios, é obrigatório a realização de exame de corpo de delito. Nas demais provas, nas demais 9 provas, melhor dizendo, o juiz pode avaliar a sua necessidade ou não. Tá claro isso aqui? Claro.
Maravilha. Gente, espécies de prova, já falei, beleza, mudando de assunto. Espécies de prova. Exame pericial. O exame pericial tem o objetivo de analisar e observar as pessoas e os objetos, para avaliar o seu real estado e também analisar, em relação às pessoas, a sua saúde física ou mental. Vamos lá, vamos por partes. Exemplo: exame pericial de uma pessoa que pode ser inimputável. Qual é o objetivo? O objetivo é verificar a sua sanidade física ou mental. É isso. Ó, naquele processo ali, Mévio matou a sua vizinha de porta, porque Mévio alegou que ela era um espírito, que ela era um demônio, que Mévio viu nela maldade. Por essa alegação, já deve-se entender que é uma situação atípica, meio estranha. Na análise pericial foi comprovado que, no exame pericial foi comprovado que Mévio era portador do CID-10 F20, esquizofrenia paranoide. Mévio tinha um problema mental grave. Mévio era portador de alienação mental. Portanto, queridos, Mévio é inimputável de acordo com o artigo 26 do Código Penal. No exame pericial, que tem o objetivo de quê? De analisar e observar pessoas e objetos. Objetos. Naquele crime lá praticado por Bruno Macarrão e os demais. O que aconteceu? Foi feita uma perícia no carro do Bruno, um exame pericial. Constatou o quê? Marcas de sangue. De quem? De Elisa. Eu faço um exame pericial tanto nas pessoas quanto em objetos. Segunda categoria seria o quê? Uma vistoria. Gente, o que é uma vistoria? Isso acontece muito no processo civil. Vamos pensar o seguinte: eu, Caio e Ana somos proprietários de uma casa. Nós compramos cada um terço da casa. Colocamos escritura: 33,3% para Felipe, 33,33% para Caio, 33,34% para Ana. 100%. Nisso, gente, eu quero vender a casa, Caio não quer e Ana não quer. O que eu faço? Vou entrar com processo para dissolver um condomínio, porque como eu tenho 3 proprietários, forma-se um condomínio. O que vai acontecer? Prova pericial, vistoria. Vai alguém lá verificar quanto vale aquela casa. Se aquela casa está o quê? Se aquela casa é uma casa que está em boas condições. Qual é o valor de mercado dessa casa? Melhor explica. Peraí. A vistoria ela vai fazer o quê? Ela vai analisar a condição da casa. Só analisar. Está em perfeita condição? Está em perfeita ordem? Sim. Vistoria feita. A avaliação, que é uma terceira categoria, aí sim, vai ser aferido, vai ser analisado o valor. Então, vou recapitular porque ficou um pouco confuso. Exame pericial, o que eu faço? Eu vou analisar pessoas e objetos. Avalio ali o que? Avalio, faço uma análise, uma perícia, um exame pericial no objeto. Há provas, há elementos do crime? Sim, na pessoa também. Segunda categoria, vistoria. Vou analisar, por exemplo, bens imóveis com o intuito de quê? De verificar se estão comprometidos ou não. Avaliação, aí sim, eu vou avaliar o preço, vou avaliar o mercado. Aquele bem ali vale quanto? Essa casa que Caio, Felipe e Ana compraram é uma casa que vale R$1 milhão. Perfeito? Perfeito. Princípios constitucionais. Melhor. Hipótese que do indeferimento da prova pericial. Professor, oi, você me falou aqui
que o exame de corpo de delito, o juiz não pode interferir, corretamente. É especificamente disso. Quem faz o exame de corpo de delito? O exame de corpo de delito é feito por um perito criminal. O juiz ele pode indeferir a prova pericial. Um exemplo que eu dei. Felipe furtou 10 iPhones na loja da Apple. Está comprovado materialmente que o quê? Era Felipe. Por quê? O vídeo mostra a minha cara. As testemunhas me viram ali furtando. Aí eu faço o quê? Meu advogado fala o seguinte: não, nós queremos prova pericial. Nós queremos ver se realmente ali há material genético, se há impressão digital de Felipe. O que o juiz pode falar? Não, doutor, o senhor está equivocado. Sabe por quê? Está amplamente provado no processo a autoria e a materialidade. O Felipe Roberto, ele é a pessoa que estava naquele local furtando os iPhones X. Nesse caso, doutor, digamos aí, é desnecessário, é desaconselhável a realização de uma prova pericial, porque está provado nos autos. Aí ele vai indeferir a realização da prova pericial. Então o juiz ele pode indeferir a realização de várias provas, exceto o exame de corpo de delito. Esse aqui decorre de lei. Ok, queridos? Ok. Vamos falar agora de princípios, gente. Princípios que vão fazer o quê? Que vão ser aplicados às provas, à perícia criminal. Princípio da legalidade. Gente, já falei aqui, né? Princípio da legalidade. Gente, é um princípio primordial para o devido processo legal. Por quê? O princípio da legalidade ele traz ao Estado uma limitação. O Estado não pode agir de forma arbitrária. O Estado não pode agir de forma a ultrapassar os limites legais. O Estado só pode agir conforme a lei. Não há crime sem prévia combinação que define, não há pena sem prévia combinação legal. Só vai haver crime quando houver previsão legal anterior ao fato. E nossa amiga, como é que ela chama? A loura lá? Carolina Dickmann tirava fotos sensuais para o marido. Carolina Dickmann mandava fotos para o marido. Carolina Dickmann aguçava o apetite sexual do marido. Um dia, João das Couves, o responsável pela área técnica da Globo, foi fazer um bico. Tô floreando aqui a história. Foi fazer um bico lá. Ô fulano, beleza? Ô João, beleza? Você faz, como é que fala? Backup de computador? Faço. Faz o meu? Faço. Coletou as fotos, mandou na rede, no YouTube, no WhatsApp, em tudo quanto é rede. Princípio da legalidade. Não há crime sem prévia combinação legal. Não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, aquele fato não era crime. Ah, professor, mas o Estado ele tem o quê? O ius puniendi. Tem. Mas o ius puniendi é limitado. O Estado não pode agir e exorbitar a lei. O Estado deve agir conforme a lei, gente. Isso é uma garantia constitucional maravilhosa. O Estado deve agir adstrito da lei. Não pode agir nem uma pontinha fora. É só um pouquinho, não. É só 1 milímetro, não. O princípio da legalidade é um princípio primordial do devido processo legal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Professor, por que isso? Gente, nós tratamos do processo penal, nós tratamos de quê? Liberdade. A liberdade, ela é um direito constitucional, antes de ser, é um direito fundamental, é um direito humano. Liberdades são direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano. Gente, o que é inerente? Você já nasce dotado deles.
Quando eu estou no processo penal, que eu vou prender uma pessoa, eu tenho que ter convicção. Por isso, no processo penal, eu busco a verdade material, não a verdade processual. Princípio da legalidade. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ponto. Não tem jeito. Só vai ser preso após um processo criminal transitado em julgado, salvo prisão em flagrante delito. Salvo prisão cautelar, que vai ser proferida por um juiz. Ok, queridos? Ok. Prisão. Princípio do contraditório. Eu sempre falo, gente, o princípio do contraditório significa paridade de armas. As partes devem litigar em igualdade. Não pode haver privilégio nem para A nem para B. O princípio do contraditório busca a igualdade de oportunidade no processo. Repetindo, o princípio do contraditório busca a igualdade de oportunidade no processo. As partes devem ser tratadas igualmente. O exemplo que eu dou é Sérgio Moro como procurador no caso do Lula. Vocês sabem já, estão careca de saber que eu sempre falo isso, nem vou repetir. Princípio da ampla defesa é uma garantia linkada, vinculada ao princípio do contraditório. Gente, nos processos administrativos e nos processos criminais é garantido a ampla defesa. O que é ampla defesa? É o exercício da defesa técnica, autodefesa, defesa efetiva, utilização dos meios formais, lícitos e legítimos para a defesa. Não pode haver o quê? Não pode haver um julgamento sem proporcionar ao réu ou ao investigado o quê? Defesa. Então, nos procedimentos administrativos e judiciais é garantido a ampla defesa do contraditório. Gente, verdade real. Eu sempre falo disso aqui, que é uma questão muito técnica e às vezes a gente não consegue entender. Então, eu vou sempre falar disso aqui, verdade real. Gente, o juiz criminal é o único juiz que busca a verdade real. Eu sou advogado trabalhista e previdenciarista, né? Trabalho previdenciário. Nos processos que eu atuo, os juízes trabalhista, juiz federal, eles buscam a verdade processual. Então, às vezes, eu saio de uma audiência, falo assim, meu cliente, ele fala assim, pô, doutor, esquisito essa audiência, hein? Por quê? Tudo que a gente falou aqui fora não foi comprovado. E o que eu falei com você aqui fora é a verdade. Eu falei assim, ó, meu amigo, lá no processo do trabalho é prova processual. A sua testemunha ela não foi convincente. A testemunha da outra parte foi convincente mesmo mentindo. Porque aqui o juiz não quer saber se a verdade material, não, ele quer ver o processo. Você provou processualmente? Provei. Não provou? Um abraço. Tá? Então, no processo penal, o juiz vai buscar a verdade real. Ele vai buscar a veracidade, o que realmente aconteceu. Então, nesse caso aqui, a verdade real é que ela é guiada pela colheita de elementos probatórios essenciais e lícitos. No processo penal não é admitido ou não são admitidas provas ilícitas e provas ilegítimas. Não são admitidos, somente provas lícitas e provas legítimas são admitidas no processo penal. Por que eu busco a verdade real? A verdade real é buscada pelo juiz e ela fornece ao juiz o quê? A verdade real fornece ao juiz elementos para que ele possa prolatar a decisão de forma equânime, de forma justa. Princípio da proporcionalidade. O que vem a ser isso, gente? É um princípio que faz o quê? É um princípio, primeiramente, que não está descrito na Constituição. O princípio da proporcionalidade não está previsto na Constituição. Não.
O princípio da proporcionalidade, ele é um princípio ele é um princípio, digamos aí, que ele está fora da Constituição, mas é um princípio aceito, porque ele pode dirimir conflitos entre direitos fundamentais. Eu tenho aqui direito à liberdade, direito à vida. Qual princípio vai prevalecer? Eu vou analisar de acordo com o princípio da proporcionalidade. Ok? Ele tem dois subprincípios. Princípio da proporcionalidade. Primeiro, a adequação. Eu vou analisar os meios usados, se são efetivos e capazes de atingir o objetivo pretendido. Princípio da proporcionalidade na sua modalidade de adequação. Eu vou analisar os meios usados, se esses meios são efetivos, são capazes de atingir os objetivos pretendidos. Depois, princípio da proporcionalidade na vertente necessidade. O ato administrativo deve ser realizado pelos meios possíveis e o menos restritivo aos direitos individuais. Quer dizer, deve ser analisado vários aspectos. Primeiro, são meios possíveis? São. Qual é o grau de restrição aos direitos individuais? Então tudo isso aí deve ser analisado. Ok, queridos? Ok. Pergunta a vocês. Existe contraditório e ampla defesa no inquérito policial? E aí? Existe contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Interrogação. E aí, gente? Existe ou não? Gente, fala comigo. Já falei com vocês que não. Por quê? Primeira coisa, o inquérito policial ele é realizado numa fase pré-processual. Ele é um procedimento administrativo. O delegado de polícia vai indicar a materialidade e vai indicar a autoria, sem qualquer presença de contraditório para a defesa. O acusado, ele não faz ali uma defesa no inquérito. Simplesmente o delegado redige o inquérito e faz o quê? Ele vai enviar o inquérito indicando a materialidade e a autoria ao promotor. Então, gente, para poder encerrar o assunto, no inquérito policial não existe a presença do contraditório. É um procedimento inquisitivo. Ok? Ok, professor. Tópico 2. Vamos falar do perito. Vamos falar de vocês. Deus quiser, daqui a uns anos. Gente, perito. Perito é uma palavra que vem do latim peritus, que quer dizer aquele que possui especialização ou capacidade ou experiência. Repetindo, o que vem a ser perito? Etimologia da palavra, a origem da palavra, vem do latim peritus, que quer dizer aquele que possui especialização, capacidade ou experiência. Ok? Professor, oi, qual é o conceito? Perito é definido como o técnico que, designado pela justiça, recebe o encargo, mediante exames específicos, de prestar esclarecimentos necessários e indispensáveis à solução de uma demanda processual. Repetindo, gente, o que é o perito? Qual é o conceito? É uma pessoa, é um técnico, designado por quem? Pelo juiz.
ele tem um encargo. Qual é o encargo dele? É analisar aquele caso concreto e dar um parecer técnico-científico. Ele vai analisar o quê? Vai analisar os fatos, os vestígios deixados de forma técnica, de forma a dar um parecer fidedigno, sem qualquer valoração se está certo ou errado. Isso que ele vai fazer. Ok? Ó, os peritos eles podem o quê? Eles podem ser civis e criminais. Eles são considerados como auxiliares da justiça e devem possuir um conhecimento especializado, específico. Gente, perito criminal. Quem são os peritos criminais? Os peritos criminais são aqueles que foram aprovados no concurso público de provas e títulos em consonância com o artigo 37, inciso 2 da Constituição, e eles exercem o quê? A perícia criminal pela polícia ou de forma autônoma, se no estado existir uma polícia técnica judiciária. Beleza. O perito criminal é esse. O civil são profissionais nomeados pelo juiz. Exemplo. Tive um caso aqui uns anos atrás, muito tempo, de um caso de um cliente meu que morava na favela do Serra, ali perto da Parque das Mangabeiras. A prefeitura queria tirar ele de tudo quanto é jeito. Por quê? Ele era uma casa que ela impedia. Era uma casa que. O que eles queriam fazer? Eles queriam ampliar o parque. E ali haviam algumas casas que atrapalhavam essa expansão do Parque das Mangabeiras. O que aconteceu? A UBEL, ela determinou que meu cliente saísse. A casa do meu cliente era uma casa que não tinha nenhum problema de construção. Ele fez viga, fez um monte de coisa. Entrei com o processo. Juiz, a prefeitura de forma ilegal quer tirar nosso amigo daqui, meu cliente daqui. O que o juiz fez? Deu uma liminar para falar o seguinte: ele deve permanecer na casa até ulterior decisão, até decisão posterior. No processo, o que aconteceu? Eu sou advogado, não tenho nenhum conhecimento técnico na área de engenharia civil. O juiz também, o advogado da UBEL também. O que o juiz fez? Nomeou um engenheiro civil para analisar a moradia do meu cliente. Isso é o quê? É uma prova realizada por um perito civil nomeado pelo juiz. Ok, queridos? Ok, professor? Nós temos aqui, queridos, 10 provas criminais, das quais, qual que nos interessa? A prova pericial. Gente, qual é o trabalho do perito? Qual é o trabalho do perito? Primeira coisa. Qual é o trabalho? Qual é a função do perito? É a emissão de um parecer técnico. Presta bem atenção. Felipe Roberto é perito criminal contábil. Primeiro, perito contábil. Eu tenho que emitir um parecer técnico. Como que é um parecer técnico de contador? É feita uma planilha de cálculos. Eu vou indicar os índices que eu usei de correção. E vou fazer depois um resumo. Ó. Esse processo aqui é devido ao autor, valor de R$15.000. É devido ao advogado, honorários sucumbenciais de R$1.500. Então, o perito contábil ele vai elaborar o quê? Vai elaborar um parecer técnico para poder o quê? Para ajudar o juiz a proferir a sentença e chegar à verdade real. Então, o trabalho do perito é emitir um parecer técnico que tem a função de auxiliar o juiz, tem a função de fornecer elementos ao juiz para que o juiz prolate ou profira uma sentença
com a verdade real comprovada. Ok, queridos? Esse é o trabalho do perito. Gente, vamos lá. As perícias são realizadas por peritos oficiais. Regra geral. Quem são os peritos oficiais? São peritos oficiais, são os peritos criminais que são aprovados no concurso de provas e títulos elaborado pela Polícia Civil de Minas Gerais, no caso de Minas Gerais, onde eles entram como peritos criminais. Gente, há estados que existem a polícia técnica. Eu tenho certeza que São Paulo tem. Então lá há uma separação. Polícia e perícia. Aqui em Minas Gerais não. O perito criminal ele faz parte da polícia. Repetindo, o perito criminal faz parte da polícia. Ele não está o quê? Hierarquicamente subordinado ao policial. Ou subordinado ao delegado. O delegado não manda no perito. É a parte. Pergunta a vocês. No caso onde a perícia criminal ela está junto com a polícia civil, existe autonomia? Interrogação. Gente, presta bem atenção. A autonomia, ela é decorrente de lei, tem uma lei federal que eu falei que você na última aula. E o seguinte, o perito criminal, ele não é um auxiliar ele não é um auxiliar do delegado. O perito criminal não é um auxiliar do delegado. O perito criminal presta auxílio ao juiz. Ao juiz ele deve auxiliar. Ao juiz ele deve ajudar a fornecer elementos para que seja aplicado a verdade real. Então, essa é a função do perito. E em relação à autonomia, mesmo que seja polícia civil, dentro da polícia civil tenha atividade policial e atividade de perícia, há uma autonomia. O perito não está vinculado hierarquicamente ao delegado. Ele vai dar o parecer dele, que pode ser contrário ao inquérito. Não interessa. Ok? Gente, tipos de perito. Nós temos o quê? O perito criminal, já falei, é o perito criminal que foi aprovado no concurso de provas de títulos da Polícia Civil e exerce o seu mister como perito criminal. Peritos não oficiais, louvados, nomeados, designados, não oficiais, ad hoc. Perito ad hoc. Quando começou o curso, não sei se vocês lembram, eu dei uma aula para vocês falando o seguinte, gente, com esse curso aqui vocês podem fazer concurso para perito, para investigador, para guarda municipal, para agente penitenciário, enfim. Falei o seguinte, ó, quem não vai atuar no ramo público pode virar o quê? Perito ad hoc. O que é um perito ad hoc? Na ausência de peritos oficiais na comarca, o juiz vai nomear 2 pessoas idôneas com nível superior comprovado para realizar a perícia, para realizar o laudo, para realizar o exame pericial e elaborar o laudo técnico. Então quer dizer, na ausência de um perito criminal, o cara está lá em Manga. Manga, gente, é um lugar chegando na Bahia. O que acontece? Não há na cidade peritos criminais. O que eles fazem? Ó, Joãozinho e Leleu, vocês são formados em quê? Nós somos formados em engenharia. Ah, é? Eu tenho um processo aqui que versa sobre isso. Aí o juiz vai nomear Pedrinho e Joãozinho para serem peritos oficiais naquele momento. Porque ali eles estão fazendo o quê? Eles estão agindo de forma subsidiária. Ou seja, não tem perito criminal, vou de perito não oficial. Ok? Ok. Assistentes técnicos. Os assistentes técnicos são os peritos indicados pelas partes.
É muito comum na esfera civil e trabalhista. Por exemplo, sou advogado trabalhista. Meu processo termina. O que a gente faz? O juiz vai mandar fazer o quê? Vai mandar elaborar cálculos. O meu perito contábil, o Tião, ele faz o quê? Ele elabora um laudo técnico de um assistente. Nesse caso aqui, o Tião é assistente, o contador da outra parte é assistente, e no judiciário trabalhista tem um perito lá, um perito oficial. Ele é o perito do setor de cálculos que é responsável por elaborar os cálculos. Nesse caso aqui, ele é um perito criminal. Melhor, ele é um perito oficial. E os peritos assistentes, o que eles podem fazer? Eles podem contestar, podem oferecer quesitos suplementares, enfim. Eles estão aqui para serem assistentes do perito criminal oficial atenderem o objetivo de cada do seu contratado. Ok, queridos? Ok, professor. Gente, existem alguns impedimentos. Que impedimento? Impedimento é o estado de pessoa impedida por qualquer causa de cumprir os seus deveres e seu cargo. Então vamos lá. Quando que o perito não vai poder exercer a sua atividade? Algumas hipóteses. Primeiro, por indignidade. O que é indignidade? Ocorre por idoneidade, incompetência ou interdição temporária de direitos. O que acontece? O juiz teve um processo, teve uma perícia. Ficou uma merda a perícia. O juiz vai colocar na sentença: a perícia não serviu para o fim necessário porque ficou totalmente incompleta, totalmente sem nexo. O que vai acontecer? Num processo posterior, o juiz não vai nomear esse perito. Se esquecer de nomear, se a parte souber daquela decisão que o juiz deu no outro processo, fala: excelência, esse perito aqui ele é incompetente, ele é indigno. Ele não pode atuar nesse processo. Ele não tem conhecimento técnico para tal. Forma de indignidade. Incompatibilidade. O perito, por exemplo, é um processo de lavagem de dinheiro. Eu sou, por exemplo, contador. Fiz um parecer para o cliente, por réu, parecer tal. Passados 10 anos, fui aprovado no concurso da Polícia Civil como perito. E, coincidentemente, eu vou fazer a perícia no processo que eu dei um parecer. Nesse caso aqui, há uma incompatibilidade. Eu não posso atuar no processo que eu fiz um parecer contrário à minha atividade. Então, nesses casos, não há possibilidade de atuação. Depois, incapacidade. Quando for nomeado alguém menor de 21 anos. Não é possível, mas tem essa hipótese. Gente, o artigo 280 do Código de Processo Penal, o que ele faz? Ele estende aos peritos alguns impedimentos. Vamos lá então. Primeiro, o juiz pode dar-se por suspeito quando for amigo íntimo ou inimigo das partes. Virei juiz do trabalho, tô lá, quinta-feira de manhã, de repente, entra, vou pensar aqui, um amigo meu, o Rafael. Vou falar assim: Rafael, em que pese nós sermos amigos, em que pese toda a nossa história, enfim, eu vou ter que sair do processo. Por quê, Felipe? Nós temos uma amizade íntima. Isso traz o quê? Isso me torna suspeito. Eu vou julgar um processo de um amigo, talvez eu não seja isento. Então o que o código fez? Nessas hipóteses, eu vou
Colocar o quê? Um impedimento. Se o juiz for amigo ou inimigo, se ele for cônjuge, companheiro, ascendente das partes. Depois, se ele houver aconselhado as partes, tranquilo. Se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador das partes interessadas, não é. Então, não tentou, não é. Ok, queridos? Ok. Honorários. Gente, o que são honorários? Honorários são o quê? São aquilo que faz nos rir, né? Como diz o outro. É aquilo que faz a gente rir. Honorários são o quê? Honorários é uma forma de pagamento dos peritos. O perito oficial, o perito criminal, ele recebe do Estado. Ele recebe o seu salário. Cada perícia que ele fizer não é paga. Se ele fez 1 ou 1 milhão, não recebe nada mais por isso. Beleza? Não oficiais. Caio foi nomeado como perito contábil no processo de lavagem de dinheiro. O que vai acontecer? O juiz vai fazer o quê? Fala o quê? Arbitro os honorários de Caio no valor de R$ 2.500. Isso é o quê? São honorários arbitrados pelo juiz. Ok? Perícia civil são reivindicados judicialmente. Por exemplo, o juiz nomeou médico Assir para fazer uma perícia numa mulher que cometeu aborto. Fez a perícia. Pagamento. Esse cara vai ter que reivindicar através de um RPV, que é uma requisição de pequeno valor, os seus honorários pagos pelo Estado. Ok? Ok. Modalidades de corpo de delito. Melhor, modalidades de perícia, corpo de delito. O que é corpo de delito? Conjunto de elementos e vestígios que indicam a existência de um crime. Tranquilo, já falei sobre isso. Pode ser direta ou indireta, já falei sobre isso. Beleza. Como é feito, como deve ser feito o corpo de delito? Vamos lá. Como deve ser feito o corpo de delito? O corpo de delito, de acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, deve ser realizado nos crimes que deixam vestígios, vírgula, hoje sendo que o juiz não pode interferir de modo algum. Há crime com vestígios, há a obrigatoriedade de ser feita uma perícia. Ponto final. Ah, professor, tem um prazo expresso, uma hora certa, onde que esse exame pode ser feito? Não. Não possui dia ou hora para ser realizado. Pode ser realizado a qualquer tempo. Ok, queridos? Ok. Exame complementar. O que vem a ser o exame complementar? Ó, foi feito o exame de corpo de delito, redigido no laudo pericial, chegou no processo. O que o juiz falou? Ué, o laudo pericial está incompleto. Ele vai designar um novo exame, chamado exame complementar. É a figura de exame de corpo de delito onde será necessária a realização de um outro exame. Foi feito um exame, uma análise nas lesões corporais, na análise dos fatos ali narrados, mas aquele exame de corpo de delito foi insuficiente. Niki foi insuficiente, eu posso pedir, ou melhor, o juiz pode determinar a feitura de um novo exame, chamado de exame complementar. Queridos, qual é a finalidade do exame de corpo de delito? A finalidade do exame de corpo de delito é constatar, definir e interpretar circunstâncias, pessoas e objetos envolvidos no crime, a fim de quê? A fim de proporcionar ao juízo ou ao juiz
elementos para a sua convicção. Isso é exame de corpo de delito. Finalidade: constatar, definir, interpretar ou registrar circunstâncias. Ele vai, naquele arcabouço do laudo pericial, indicar vários caminhos que podem ser analisados pelo juiz. Ok, queridos? Ok, professor. Continuar. Exame necroscópico. Exame necroscópico. Muito interessante isso aqui. É um exame que busca o quê? Descobrir aspectos da trajetória do projétil, o número de ferimentos, os orifícios de entrada, de saída, o instrumento usado, tudo que envolve ali o crime, será o quê? Será analisado pelo exame necroscópico. Quando vocês verem medicina legal, vocês vão ver que é muito interessante. Gente, um tiro dado por alguém é uma situação que pode revelar várias coisas. Dependendo da distância da pessoa, é um homicídio, é uma execução, é um suicídio, enfim. Então, esse exame necroscópico é um exame de suma importância. Ok? Onde esse crime deve ser feito? Esse crime, a necrópsia deve ser realizada toda vez que ocorrer crimes de homicídio consumado ou mortes violentas. Qualquer tipo de morte violenta ou homicídio consumado será analisado, será feito o exame necroscópico. Gente, exame cadavérico. O que significa exame cadavérico? Desculpa, o que significa exumação para exame cadavérico? Exumação importa em quê? Exumação importa em desenterramento do cadáver, que é retirado da sepultura para a realização de exames. Exemplo: Marielle foi morta, até agora por milicianos, da polícia lá do Rio de Janeiro, aquele negócio todo. Vamos dizer que o juiz fala o seguinte: há alguns elementos no processo que não me convencem, o laudo pericial não foi feito de forma correta, quero que seja exumado o corpo de Marielle para que seja feita uma análise criteriosa. Quantas balas foram, onde que entrou, onde que saiu, eu quero toda a análise. Isso é o quê? Isso é uma exumação. O juiz determinou que seja feito o quê? O desenterramento da pessoa. Ok, queridos? Ok. Exame perinecroscópico. Gente, são exames realizados no local do crime. O perito chega no local do crime e analisa o quê? Analisa os vestígios, analisa todo e qualquer aspecto relacionado ao local do crime. Nesses casos, o que acontece? Todos os crimes que atentarem contra a vida deve ser realizado o exame perinecroscópico. Ok? Ok, professor? Gente, falei aqui, o crime, o exame perinecroscópico, ele é o que? Deve ser realizado em crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? São elencados no artigo 121 a 128. Os principais: homicídio, induzimento ao suicídio, instigação ao suicídio ou auxílio ao suicídio. Ainda, infanticídio, aborto provocado por gestante ou aborto provocado com o consentimento da gestante ou sem o consentimento da gestante. Nesse caso aí será feito o quê? Será feito um exame necroscópico. Ok, queridos? Exame no local do crime. Exame no local do crime. Exame no local do crime deve ser realizado pela necessidade de isolamento, não social, isolamento do local do crime, objetivando resguardar
os vestígios ali deixados, possivelmente. Ok? Repetindo, exame no local do crime é realizado com o intuito de quê? De preservar, de deixar permanente ali todos os vestígios, todas as provas que podem elucidar o caso.